Olá! Se você é servidor público municipal de Araraquara ou da região, preste bastante atenção porque este programa é feito especialmente para você. E nessa edição do Cismar Agora você vai ver. Prefeitura de Araraquara desconta o INSS dos servidores e não paga a Previdência. A Assembleia ocorrerá em Araraquara na próxima terça-feira, 14/5, e contamos com a presença de muitos servidores. 8 em cada 10 servidores que entraram com ação de horas extras ganharam em primeira instância. O advogado do Cismar, Adriano Oliveira, vai falar sobre essas ações na entrevista do segundo bloco. E no terceiro e último bloco, mais dicas e informações trabalhistas. Bem-vindos a mais um Cismar Agora. A Prefeitura de Araraquara está aplicando um golpe contra você, servidor, e contra o INSS. E já faz um tempo. Todo trabalhador regido pela CLT sabe que em seu pagamento vem descontado um valor referente ao seu INSS. E este é o maior patrimônio dos trabalhadores. É o que garante a sua aposentadoria e os afastamentos médicos. O trabalhador paga 8%, 9% ou 11% ao INSS, dependendo do seu salário. Isso vem descontado diretamente na folha de pagamento. Já o empregador deve pagar outros 20%. Porém, em Araraquara, a Prefeitura desconta dos servidores, mas não paga corretamente para a Previdência. Para onde será que está indo todo esse dinheiro? Vejam só esse exemplo. Considerando o número de servidores em Araraquara, a Prefeitura deveria ter pago algo em torno de 5 milhões ao INSS no mês de janeiro deste ano, mas pagou apenas cerca de 600 mil. O INSS vem sendo pago irregularmente em Araraquara desde 2010. A dívida já está na casa dos 200 milhões de reais. E isso vem se repetindo sistematicamente em 2011, 2012 e continua se repetindo em 2013. O Cismar denunciou o caso oficialmente já em 2011. 9 órgãos de fiscalização estaduais e federais foram notificados. Entre eles, a Receita Federal, que a princípio teria aplicado uma multa milionária contra a Prefeitura de Araraquara, referente apenas ao ano de 2010. Mas o relatório da Receita é sigiloso. Nos casos onde a fiscalização da Receita Federal entende que houve má-fé, a multa é cobrada em dobro. Mesmo assim, o prefeito Marcelo Barbieri, do PMDB, insiste em não pagar o INSS da forma correta. Ele diz que teria um crédito do INSS para receber e que não vai pagar o valor até que zere esse crédito. Mas a Previdência não reconheceu oficialmente essa dívida com a Prefeitura. O caso está na Justiça e ainda não foi julgado. Além do recolhimento, muito aquém do valor correto, o escritório contratado por 6 milhões de reais para fazer esta manobra financeira também é alvo de investigações do Ministério Público. Enquanto isso, a dívida da Prefeitura vai aumentando mais e mais a cada mês. Estamos de olho e acompanhando essa situação bem de perto. Na próxima terça-feira, 14 de maio, vai ter Assembleia Geral em Araraquara para todos os servidores decidirem sobre o seu aumento de salário. Protocolamos nossa proposta na Prefeitura em março. Estamos pedindo 10% de aumento acima da inflação para repor perdas salariais dos últimos 10 anos. Pedimos ainda uma adequação no valor do ticket e protocolamos a proposta de acordo coletivo de trabalho. A Assembleia é na próxima terça-feira na Praça Santa Cruz, às 18 horas. Participe! Você deve ter algum bom motivo para estar e um bom motivo para não estar na Assembleia. Mas a sua simples e insubstituível participação pode ser a diferença que está faltando para resolver alguns problemas na Prefeitura. 80% dos servidores que entraram com a ação cobrando a diferença de horas extras, usando o departamento jurídico do sindicato, ganharam em primeira instância. Dos 224 servidores com ações julgadas, 176 ganharam.
Estes servidores poderão receber de 10% a 45% sobre o valor de cada hora extra recebida nos últimos 5 anos, dependendo da jornada de trabalho de cada um. Para explicar melhor essa questão, no próximo bloco nós vamos bater um papo com o advogado do Sismar, o doutor Adriano Oliveira, que vai falar um pouco sobre as ações que estão correndo na Justiça. Não sai daí não, é rapidinho no próximo bloco. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Voltamos com o Sismar agora para entrevistar o advogado do sindicato, doutor Adriano Oliveira. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, servidores? Quem está nos assistindo? Adriano, primeiro a gente vai assistir uma reportagem muito interessante do Ministério Público do Trabalho que vai falar um pouquinho sobre horas extras. Vamos lá. Bruno trabalha há 2 anos numa rede de distribuição de combustíveis. Todo mês, ele ganha um dinheirinho extra. O motivo? Uma vez por semana, ele trabalha algumas horas a mais. A hora extra ajuda a engordar a poupança do assessor administrativo. Esse valor que a gente recebe no final do mês, ele ajuda muito. Eu, pessoalmente, faço poupança para investir no futuro no meu apartamento. Trabalhar um pouco mais depois do expediente tem lá suas vantagens no bolso. O cálculo desta hora é 50% maior se comparada com a hora dentro da jornada de trabalho. Além disso, 100% de hora extra nos domingos e feriados. A hora extra tem que ser algo excepcional, não é todo dia. Se for hora extra todo dia, deixa de ser extra. Então é possível 2 horas? Só que não todo dia. Para saber quanto vale a hora extra, é preciso conhecer o valor da hora trabalhada. Por exemplo, se você foi contratado para trabalhar 44 horas, divida essas horas por 6, que é o tempo correspondente aos dias de trabalho da semana pela legislação brasileira. Esse número deve ser multiplicado por 30. A base mensal em horas é de 220. No caso de jornadas de 40 horas, a base será de 200. Para saber quanto você ganha por hora, divida o salário mensal pelas horas trabalhadas. Caso o trabalhador se sinta lesado, ele pode fazer uma denúncia no MPT. Basta acessar o site www.mpt.gov.br e clicar no link Denúncias. A reclamação pode ser anônima. Bom, pessoal, além de denunciar para o MPT, você também pode levar o seu holerite até o sindicato para checar se tudo está sendo pago direitinho no seu salário. Bom, Adriano, tá aí. Eles mostraram ali o tal do divisor 200, 220. É isso que a prefeitura estava pagando de forma equivocada para os servidores? Foi isso que deu início a essas ações na Justiça? Sim, Marcelo. Pelo seguinte, de 2005 para cá, o servidor público municipal, né, teve ali o plano de carreiras da categoria implantado, onde ali se estabelece uma jornada máxima de 40 horas semanais para os nossos servidores. Então, conforme foi exemplificado no vídeo do Ministério do Trabalho, né, então eles teriam, desde então, o direito a ter o divisor 200, né, utilizado nos cálculos de suas horas extraordinárias. Certo. Tá? Eles estavam recebendo menos, então, do que deveriam? Sim, com certeza. Você remunerando, né, ou calculando as horas extraordinárias sobre o divisor 220, você teria uma diferença ali de 10%, certo, na verdade, né, a ser paga a esses servidores. E como é que estão os casos dos servidores que entraram com as ações na Justiça e quantos são? Quantos servidores? Olha, nós temos próximo de 500 ações, né, nesse sentido, tramitando na Justiça do Trabalho, onde todos os servidores que submetiam ao divisor 200 foram julgadas procedentes essas ações, né? Agora, os servidores que submetem a jornadas de 6 horas, de 12 horas,
né, são jornadas diferenciadas, e isso tivemos procedências em primeira instância, né, tivemos também improcedências, e isso está em série de discussão agora no Tribunal Regional em Campinas. Certo, certo. Bom, e quem não entrou ainda com ação, Adriano, ainda dá tempo? O que dá para a pessoa fazer? Quanto que perdeu, por exemplo, um servidor que fazia em média aí R$300 por mês com horas extras? Então, a questão é, se esse servidor estava submetido a uma jornada de 200 horas, isso representa um percentual de 10%. Né? Então, o servidor deve procurar o sindicato, né? Ele teria direito aí pelo prazo prescricional de 5 anos, estamos hoje em maio, então seria de maio de 2008 até agora, é passível de discussão e de cobrança, né, desses valores. A prefeitura corrigiu o índice no início do ano passado. Sim. Então, entrando com a ação hoje, a pessoa perdeu esse período? Sim. A pessoa que está submetida a 200 horas, né, ela teria essa diferença até fevereiro de 2012. Certo. Né? Então seria, vamos pensar, de maio de 2008 a fevereiro de 2012. No exemplo que a gente mencionou aí de uns R$300 de hora extra por mês, a pessoa perdeu uns 400 e poucos reais por não ter ingressado com a ação. Mais ou menos por aí. Tá, legal. Bom, e para agendar um horário com o Dr. Adriano, é só ligar no sindicato, no telefone que está aparecendo na sua tela. 3335-9909. Lembrando que essas ações são individuais e que o Departamento Jurídico do Sismar atende somente os seus associados. Bom, Marcelo, e aí a gente aproveita então a oportunidade para convidar os servidores que ainda não se filiaram, né, que se associam ao sindicato por menos de R$15 mensais, né, e a gente vai ter o maior prazer em atender a todos. Olha, legal. Lembrando também, né, que nas ações coletivas, aí sim todos os servidores são atendidos pelo sindicato. Nas individuais, apenas os sócios. Bom, e no próximo bloco você vai saber mais dicas trabalhistas. Nós vamos falar sobre os intervalos de refeição. Muito obrigado, viu, Adriano, pela sua participação. Aí esperamos ter colaborado com as dúvidas dos servidores. Obrigado, Marcelo. Já estamos de volta. O Sismar recebeu denúncias de que servidores de Boa Esperança do Sul e de Ribeirão Bonito estariam fazendo 2 ou 3 intervalos durante a jornada de trabalho. Parece que no transporte escolar o problema se repete em vários outros municípios da região. Isso é ilegal. É proibido pela CLT e pode implicar em multas pesadas para os empregadores, que no nosso caso são as prefeituras. O diálogo poderia evitar essas multas. Nas propostas de acordo coletivo protocoladas em março e abril em todas as prefeituras de nossa base de atuação, existe um pedido de adequação desses intervalos ilegais. Mas até hoje não recebemos nenhuma resposta das prefeituras. Sem o diálogo, a única saída que resta para o sindicato é encaminhar o caso para a Gerência Regional do Trabalho e Emprego pedindo fiscalizações. A CLT determina apenas um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas durante a jornada de trabalho para quem faz 8 horas por dia. Para quem faz 6 horas de jornada, é obrigatório um intervalo de 15 minutos. Vale lembrar aqui também que o intervalo entre as jornadas de trabalho tem que ter no mínimo 11 horas. Ou seja, se você saiu do trabalho à meia-noite, só poderá voltar a trabalhar às 11 horas da manhã do dia seguinte. Nós sabemos que muitas vezes a necessidade por remunerações mais dignas levam os servidores a jornadas cansativas com numerosas horas extras. Mas vamos sempre defender que os servidores façam apenas o limite de horas extras estabelecido pela legislação trabalhista vigente. A lei existe para preservar a saúde e a qualidade de vida do próprio trabalhador. Quando você fica escravo das horas extras e só com elas consegue ganhar um salário decente, isso quer dizer que o seu salário está bastante defasado.
Talvez isso seja uma boa hora para você também lutar por um salário melhor. Pense nisso. Servidor, você já é sócio do Sismar? E você que trabalha na iniciativa privada, já é sócio do seu sindicato? Olha, se ainda não perca mais tempo. Filie-se e fortaleça a luta de toda a sua categoria. Sendo associado, você passa a contar com o apoio do departamento jurídico do seu sindicato para as ações individuais. E tem acesso aos convênios que dão descontos de até 30% em produtos, serviços e profissionais liberais como dentistas e psicólogos. Além disso, se você for filiado ao Sismar, você tem prioridade no recebimento das ações coletivas. Venha fazer parte do sindicato, filie-se agora mesmo e fortaleça a luta de toda a sua categoria. Por hoje nós vamos ficando por aqui, até o próximo Sismar Agora.